faltando, acho que 3 minutos, 2, não sei, não tá dando pra ver lá direito, mas acho que é isso. Enquanto não dá o horário, hoje sou eu que vou ficar aqui com vocês, mas, pessoal, 8 de abril, né, do Carmo, vamos estar recebendo a Célia Diniz aqui na casa, tá? Vai ser uma palestra maravilhosa. Para quem não se lembra quem é a Célia Diniz, acho que eu já falei aqui, é aquela que tem o livro e tem o filme, né? O livro é As Mães, né? O livro é As Mães de Chico Xavier. As Mães de Chico também, é a mesma coisa, E tem o filme também que conta a história dela também, né? Então vai ser uma palestra muito bonita. Eu já tive a oportunidade de assistir a palestra dela em Guaxupé, a do Carmo também. Algumas pessoas aqui já foram, trabalhadores da casa, já tiveram a oportunidade de ouvir a preleção dela. Nossa, não percam, tá? E quem que é os outros mesmo que você já confirmou? Cada mês vai ter um. Cosme, Júlio, tem um ano tempo de virtuário. Até julho, no aniversário da casa. Ah, tá. Então já tem outros confirmados para maio. Tem Cosme máximo para maio, depois para junho vai ter, que ela depois vai falar, conforme confirmar com a pessoa. E depois, julho, que é o aniversário da casa, também a gente sempre convida bastante palestrantes de fora também para vir. Cada semana vem um, tá? Lembrando também vocês, pessoal, que a casa tem nas terças-feiras o estudo, que é com o seu Jerônimo. Quem quiser estudar a doutrina espírita, tá? Fica à vontade. Se eu não me engano, ele tem 2 grupos de estudo. Depois, quem quiser depois saber mais informações, pode procurar o seu Jerônimo e ver com ele. Quem quiser ingressar nos grupos também, né? Para estar entendendo um pouco mais sobre a doutrina. Eu vou fazer a prece e a gente começa, tá? Então vamos nesse momento, silenciando assim os nossos pensamentos. Vamos nos aquietando interiormente, esquecendo o barulho lá fora, toda a aflição que passamos durante o dia, o corre-corre, o cansaço do trabalho, das atividades que desenvolvemos durante o nosso dia. E assim nós vamos buscando nos sintonizar com as bênçãos de Jesus, com as bênçãos trazidas por esses trabalhadores que trabalham incansavelmente na seara do Pai. E assim nós vamos abrindo os nossos corações, vamos colocando assim as nossas mentes à disposição dessas vibrações de amor, sentindo já a presença dessa equipe que vai assim percorrendo todo o espaço físico e espiritual, aquele que não conseguimos muitas vezes visualizar, mas podemos perceber, podemos sentir. Mestre Jesus, e assim nós vamos nos unindo à equipe, para que sejamos uma só equipe trabalhadora na sua seara bendita. Mestre, e assim quando sentimos o seu afago, a sua presença amorosa e sublime, que derrama essas bênçãos sobre nós, sobre essa casa bendita, e nós vamos sentindo o teu envolvimento que nos prepara para os trabalhos dessa noite. Senhor Jesus, e assim nós vamos, Mestre, interiorizando as tuas vibrações de amor, imaginando que elas vão assim nos envolvendo, nos reequilibrando, e nós vamos sentindo o bem-estar proporcionado por Ti. E assim que sejamos instrumentos seus, instrumentos que possam, assim,
transmitir o seu amor, a sua paz. Que na noite de hoje possamos, junto à espiritualidade, desenvolver um pouco mais do conhecimento, daquilo tudo que tu, Senhor, colocastes para nós neste banquete de luz. E assim que possamos nos fortalecer, levar a tua luz, os ensinamentos do teu Evangelho bendito. Que tua presença sublime possa ser sentida por todos nós e que assim possamos permanecer reunidos, unidos no mesmo ideal de amor, de paz, e assim compartilharmos todos juntos na tua seara bendita deste banquete de luz. Mestre, que sejamos instrumentos seus a todo momento. E assim nós vamos iniciando os trabalhos dessa noite, com muita gratidão em nossos corações, Senhor. Peço nesse instante, particularmente, a sua assistência, o seu amparo, a sua misericórdia, para que seja um instrumento seu, Senhor Jesus. E assim, que o teu Evangelho possa se fazer a todo momento. Que tua paz possa assim nos envolver. Que assim seja. Obrigada. Bom, para a noite de hoje, eu escolhi falar um pouquinho das bases da doutrina espírita, que é essa doutrina tão abençoada, né, que tanto faz por nós, que tantas coisas boas traz para a nossa vida, né? Porque por mais que a gente está aqui toda semana, está buscando, né, faz evangelho, alguns já participam dos grupos de estudo, né, já tem um pouquinho de conhecimento, mas eu acho que assim é sempre bom a gente estar lembrando, né, desses 5 pilares que a doutrina tem e que são tão importantes, né? Quando nós falamos em pilares, é a mesma coisa que a gente imaginar que se a gente faz uma construção, os pilares é o que dá o sustento, né? São as bases que muitas vezes, sem elas, não é possível se colocar um telhado, né? Colocar o madeiramento para depois cobrir a casa ou para depois subir a laje, né? Então, para vocês imaginar que esses 5 pilares que compõem a doutrina espírita são ensinamentos trazidos dentro da codificação por Kardec e que são importantíssimos, que transitam dentro ali da doutrina, fazendo uma ligação constante, tá? Então, nós, para iniciarmos aqui, desde que o mundo é mundo, existem perguntas que o homem se faz a si mesmo. E que essas perguntas muitas vezes estão latentes dentro de nós, ali, e que nós buscamos muitas respostas para conseguir, né, sanar aquelas nossas dúvidas, que são perguntinhas muito simples, mas que às vezes nos tira a paz e nos faz queimar tantos neurônios pensando tanto. De onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui? São perguntas que às vezes estão ali dentro de nós, muito latente, muito insistente ali a todo momento, e que nós precisamos muitas vezes ter essas respostas para que a gente possa acalentar tudo aquilo que está dentro de nós, as energias, buscar um caminho, buscar uma direção. Então a doutrina, gente, ela foi muito importante porque a partir de que Kardec, né, recebeu a missão de codificar a doutrina espírita, essas perguntas, elas foram, no decorrer da codificação, elas foram sendo respondidas.
Então, quando nós vamos estudar a doutrina espírita, é inevitável não se deparar com essas respostas. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje. O primeiro dia, quando eu adentrei por aquela porta e vim numa casa espírita, que eu já tinha ido quando criança, mas assim, eu era muito pequena e eu não tinha muito uma lembrança muito clara. Mas eu me lembro perfeitamente um dia que uma amiga convidou uma amiga e eu estava perto. E ela falou assim, hoje é feriado, você não quer? Vamos lá na casa espírita tomar um passe? Aí, né, a gente, quando é muito nova, é assim, né? Maria vai com as outras. Aonde uma vai, a outra vai, né? Aí falou assim, você quer ir também? Aí eu falei assim, eu quero, pensei. Vou, né? Quero ir, eu tenho curiosidade, eu quero ver como é que é. E aí a gente veio. Para vocês terem uma noção que essa amiga que convidou uma outra amiga, nunca mais ela veio. Então, para vocês verem que não existe acaso. Que quando a gente precisa ter contato com algo, que mesmo que leve um tempo, para tocar na gente ali no fundo e fazer com que a gente desenvolva ali tudo aquilo que a gente precisa desenvolver baseado naquilo, não tem jeito. Eu lembro que a disposição da casa era até diferente, porque as salas de passe eram aqui. Aqui a sala de passe, aqui tinha uma salinha, né? Então o salão era muito pequenininho o salão, as cadeiras ficavam viradas para lá, o palestrante ficava ali, a mesa era ali. E aí terminou, aí começou a chamar para o passe, todo mundo indo, né? Também fui, né? Fui também, entrei lá, tomei um passe, me senti bem, gostei, peguei a aguinha, saí. Aí depois sempre eu tinha vontade de vir, e muitas vezes, às vezes eu vinha sozinha, porque às vezes eu não tinha com quem vir, mas quando eu sentia aquela vontade, aquele desejo, eu vinha. Aí eu tentei várias vezes pegar firme no estudo, mas não dava certo. Eu começava a vir num grupo, quando veio acontecer alguma coisa, dali a pouco eu não conseguia vir mais. Aí eu desistia. Aí dali a pouco eu começava de novo num outro grupo e não dava certo. E isso foi por um tempo. Às vezes eu participava de alguns dias que às vezes eu conseguia vir, né, por causa de trabalho, por causa de estudar também, que às vezes não dava certo. E depois, quando assim eu nem imaginava, mas foi num momento assim, que é onde eu percebi algo muito importante. Eu agradeço imensamente, imensamente. No dia quando aconteceu, eu fiquei muito chateada, muito, extremamente triste, cabisbaixa, muito mesmo. Mas eu agradeço imensamente essa pessoa na minha vida, porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Ela me falou umas coisas que me doeu muito, mas doeu. Doeu, mas doeu fundo. Sabe quando alguém te fala verdades, coloca verdades para você, verdades que você não quer escutar, mas que você sabe que é verdade. E depois que passou esse dia, eu fiquei muito reflexiva. Eu já sou uma pessoa reflexiva, muito pensante. Eu fiquei muito reflexiva. E eu lembro que passou passou um final de semana, e quando foi no começo da semana, eu lembro que eu cheguei em casa, tomei um banho, e aí eu lembro que a minha tia falou, você não vai jantar? Eu falei, não, eu vou no centro. Nossa, mas você vai longe? Eu falei, não, eu vou aqui pertinho. Na época eu tinha lá perto de casa. E aí eu fui, comecei a participar no dia que eu fui, era a preleção do Evangelho, um estudo, aí comecei a ir, depois eu comecei a ir 2 dias por semana, depois eu passei a ir 3 dias por semana, depois eu passei a ir 3 dias por semana e no domingo, hein? Para quem saía no domingo à tarde, era de lei sair no domingo à tarde com as amigas, eu já deixei de sair no domingo à tarde para ir no estudo que tinha no domingo, porque aquilo começou a me interessar muito.
E a partir de que eu ouvi algumas verdades que eu não gostei, mas que eu sabia que era verdade, eu falei para mim mesmo: se eu sou essa pessoa, eu não quero ser ela. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu sei que eu ainda tenho um caminho longo para percorrer de melhora. Longo. Mas agradeço imensamente a essa pessoa pelas verdades que ela me jogou, que ela me falou. Porque é por isso que eu busquei firme ali a doutrina na minha vida, para colocar rédeas em mim, para me disciplinar, para buscar algo que fizesse com que eu me sentisse melhor e com que eu conseguisse ter atitudes melhores no meu dia a dia, no meu trabalho, em meio aos meus amigos, em meio à família. E foi quando eu comecei a estudar a doutrina muito a fundo que eu consegui ter essas respostas, que são respostas muito importantes. Então, a doutrina, a gente sabe que a doutrina espírita, gente, ela é uma filosofia, né? Ela é composta ali por, inicialmente, né, filosofia, ciência e religião. Porque se a gente vai estudar a doutrina, a gente vê que existe a parte científica e que a ciência de hoje só tem provado, só tem confirmado tudo que cientificamente a doutrina já nos trouxe. Se a gente vai estudar a fundo ali nas minúcias, a gente sabe que o cientista já descobriu a existência do espírito, a gente sabe que os cientistas já descobriram que a nossa existência, que o átomo, que é aquela molécula, aquela partícula tão pequena que se divide, que se multiplica e que é uma base de tudo, que a ciência, a química, a física estuda tanto que tudo que existe provém dessa partícula tão minúscula. Só que, da maneira como a doutrina coloca para nós, a gente muitas vezes nem imagina que ali são átomos. Mas dentro da doutrina nós falamos muito sobre o fluido cósmico universal, que é um princípio inteligente, né? Que tudo provém dali, que a composição é um fluido que está presente em todo o universo. É como se nós estivéssemos num mar, envoltos por todo esse fluido, que é o fluido cósmico universal, que está presente em tudo. Não existe nada nesse mundo que não tenha essa base. Então é dessa base que se tira para se fazer tudo o mais de criação que se existe no universo. Planetas, estrelas, ser humano, o ar que nós respiramos, o fluido vital que percorre o nosso corpo físico ali. Esse corpo material, graças a Deus que nós temos esse corpo material, que é um corpo físico e de acordo com a formação, com a composição do nosso planeta. Tudo isso, a base de todas essas criações, provém do fluido cósmico universal. Se nós formos buscar na filosofia, por que foi possível, tão possível naquele momento, naquele período ali, Kardec conseguir bases tão firmes para realizar a codificação da doutrina? Porque existiram os precursores da doutrina. Quem são os precursores da doutrina? Muitos filósofos que estudavam ali a filosofia, como que o mundo começou, por que existe a matemática, por que existe a ciência, por que existe a religião. Tentavam entender tudo aquilo que o homem naquele momento ainda não tinha muito aparato para conseguir ter uma compreensão. Mas mesmo com tanta dificuldade e nem tantas ferramentas assim o homem possuía, mas a filosofia
que já existia naquele período ali, século XIX, né, depois de meados de século XIX, foi muito importante para que Kardec conseguisse, né, trazer essa codificação para nós. E se nós formos buscar nas religiões, nós também vamos perceber a importância das religiões que nos precederam. Porque é a partir daí, dessa junção de ciência, filosofia e religião, que nesse tripé surge a doutrina espírita. Nós não podemos falar que a doutrina espírita ela pertence a um ou a outro. A doutrina espírita ela foi trazida por uma pleiade de espíritos, né? Que eles colocaram como espírito verdade. Por quê? Porque não era um só que vinha trazendo ali para Kardec. E não vamos imaginar nós que esses espíritos vinham, chegavam e colocavam ali as mensagens para ele, ditava tudo e que era fácil, simplesinho, e ele só ia anotando ali, não. Não era assim, não. Ele tinha que estudar muito. Mas Kardec, ele já possuía as bases firmes de conhecimento, porque Kardec, ele era professor, ele já tinha escrito algumas obras falando um pouco a respeito de matemática, pedagogia, né, que foram muito importantes, essas bases de conhecimento, para ele conseguir, através de tudo que ia sendo colocado ali, ele ter essas bases de conhecimento para trabalhar dentro da codificação. Então, quando nós imaginamos que a doutrina espírita, ela possui 5 pilares que transitam ali dentro dela e que são muito importantes para nós conseguirmos termos compreensão de muita coisa, né? É muito importante que a gente tenha em mente que esses 5 pilares são as bases que sustentam a doutrina, né? É como se fosse uma construção robusta, né? Que em meio, seja qual for a tempestade, ela vai estar ali firme, né? E não vai cair, porque a gente vê que a doutrina ela veio para ficar. Não foi algo que veio, permaneceu por um tempo e passou, né? Então são pilares fundamentais. Allan Kardec, ao codificar o Espiritismo, identificou 5 fundamentos que chamamos de pilares da doutrina. Eles não são apenas dogmas. Dogmas são as verdades fundamentais, são verdades absolutas, que nós não podemos negar que são verdades. Tá? E geralmente a gente vê isso muito presente nas doutrinas, nas religiões, né? Mas leis naturais que explicam o funcionamento do universo e da nossa própria alma. Então, esses 5 pilares, gente, eles são importantes, eles são tão importantes que vão explicar esse funcionamento ali, né? E chega até ao ponto da gente conseguir, dentro da nossa pequenez, né? Conseguir ali ter discernimento de compreensão, né, para a gente entender muitas questões do universo e da nossa própria existência, né? O primeiro pilar, que é algo assim que é presente a todo momento, a existência de Deus. É algo inegável. Não tem como nós negarmos a existência, seja de um ser, de uma energia, de uma presença, de uma luz, da maneira a qual cada um de nós consegue entender a presença de Deus. Porque cada um consegue ter dentro de si a compreensão de uma forma. Nós não conseguimos, quando nós falamos da criação, quando nós falamos da existência de Deus, nós não conseguimos ter dentro de nós uma imagem, um rosto, igual quando nós falamos de uma pessoa conhecida, né? Nós não conseguimos ter isso, mas nós conseguimos sentir
e compreender através de muitas outras coisas, né? Através da sua justiça, através da sua bondade, através da nossa própria criação, através do nosso corpo físico, do nosso corpo humano, que é algo tão perfeito, né? Que a gente tem aqui as nossas funções fisiológicas tão perfeitas. Quando a gente pensa na criação, seja na criação do nosso planeta, na criação do universo, como? Quem? Quem poderia fazer tudo isso? Que não esse ser de extrema bondade, poder e justiça, que é essa energia criadora, né? Que está ali, que traz essa criação, né? Quando nós imaginamos tudo isso, é muito difícil não é lógico que a gente sabe que existem aquelas pessoas, né, que não acreditam mesmo. São espíritos que ainda estão ainda num estágio ainda de muito ali muito nas bases da criação mesmo, né, que ainda não conseguiram tirar de sobre os seus olhos aquele véu para conseguir ver e perceber. São pessoas muitas vezes ligadas mais ao materialismo, né, que acreditam mais só nas coisas que veem e tocam, né, que acham muito difícil conseguir entender coisas que não se pode tocar ou que muitas vezes não se pode ver. É a mesma coisa quando nós sentimos a fé dentro de nós. Quando nós sentimos a fé dentro de nós, nós não tocamos a fé. Mas quando nós vivemos uma situação, um momento difícil, que você está ali na prece, na oração, que você está buscando, e você sente aquela energia que te movimenta. E que por mais que você esteja num momento decisivo, e que você consegue entregar tudo nas mãos daquele que você sabe que vai cuidar de cada detalhe, e que vai te proporcionar o que for o melhor. E você confia, mesmo sem saber. E você não vê, mas você confia. Então Deus é tudo isso e muito mais, que nós muitas vezes não conseguimos ainda ter uma total compreensão. Mas só de olhar para um outro ser humano, que é um ser humano semelhante a nós conseguimos, né, ali ter em mente que um ser humano comum não consegue ser o criador dessa obra tão perfeita, né? Desse que nos colocou aqui e nos deu essa oportunidade, nos dá, porque não é só essa, né? Se nós precisarmos de mais, nós vamos ter. Depois, o segundo pilar que nós vamos ver aí, que nós vamos ter contato, é pensar na questão, né, da imortalidade da alma. É a gente ter a certeza que a morte é apenas um portal. Como é difícil. Como é difícil não estar mais ao lado daqueles que amamos. Como é difícil não poder contar mais com o toque daqueles que amamos. Como é difícil imaginar que não vamos ver mais aquela pessoa. E quando nós não acreditamos na imortalidade da alma, nós pensamos que é para sempre. Que nós não vamos ver mais aquela pessoa nunca mais. Mas não é nunca mais. Nós podemos estar com ela ou com elas daqui a pouco. Daqui a pouco, quando nós também atravessarmos esse portal que é essa existência física. E nós temos prova de que não cessa aqui a vida física. Porque se nós estamos hoje aqui dentro de uma casa espírita, é porque nós, alguma fagulha dessa crença tem dentro de cada um de nós. É porque nós acreditamos que
essa existência que nós estamos é apenas uma oportunidade de evolução, de crescimento. Não existe o acaso. Não é por acaso que nós estamos lado a lado com essas pessoas que nós convivemos. Não é por acaso que muitos nos antecedem a atravessar esse portal. E nós, muitas vezes, precisamos seguir sozinhos ou amparados por outros para continuar a nossa jornada evolutiva aqui. Aqui é apenas um estágio. Apenas um estágio. Mas a criação de Deus, ela é tão perfeita, que nós, quando despertamos na erraticidade ou no mundo espiritual, nós nos deparamos com uma vida toda pela frente, só que fora do corpo físico. Porque esse corpo aqui é apenas uma vestimenta para a estadia que nós precisamos passar aqui. Cada um de nós vai ter um período, vai ter um tempo. E quando não mais necessitamos ficar aqui, ou quando muitas vezes alguns de nós tiram a sua própria oportunidade, nós regressamos. Então, chegamos de lá e nos deparamos, muitas vezes nos assustamos quando não acreditamos. Ou quando, de alguma forma, acontece alguma coisa para nós que ficamos aqui e nos deparamos com a realidade de que aquele que nos antecedeu ainda continua vivo na vida espiritual. Terceiro pilar, a pluralidade das existências. A reencarnação como a justiça que nos dá novas chances. Se nós formos pensar que só existe uma oportunidade e que é só essa só e pronto, acabou, não teria nem graça, né, gente? Porque já pensou? Então, por que tantas discrepâncias? Por que uma pessoa vem rico, a outra vem pobre? Um vem com uma deformidade física. Um já chega aqui, já está órfão quando chega. Por que tantas diferenças assim? Porque o Pai, na sua criação tão perfeita, nos concede não somente uma oportunidade reencarnatória, mas Ele nos concede quantas cada um de nós necessitar para a sua evolução, para a sua melhora. Então, são mais vezes que nós vamos ter que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. E esse trajeto nós já estamos fazendo há algum tempo, não sei há quanto tempo. Teve um dia que uma pessoa falou assim para mim, nossa, é um espírito antigo, hein? Falei, nossa, meu Deus, então já faz tempo que eu estou nessa vai e vem, hein? Preciso, como diz, pegar o caminho reto. Então, não só essa oportunidade, são quantas cada um de nós precisar, quantas cada um de nós tiver a necessidade de ir e voltar, de ir e voltar. Porque o Pai, Ele não faz distinção de nenhum filho. É pela necessidade. Todos fomos criados simples, ignorantes. Só que cada um tem ali o seu livre-arbítrio. Então, de acordo com a sua largada na corrida, né? Alguns vão pegando um caminho, outros vão pegando o outro, mas nós sabemos que se tivermos necessidade de voltar outras vezes na vida física, nós vamos voltar. Como nós vemos aí muitos exemplos, né? Às vezes chega na nossa família um bebezinho que a gente olha a criança, fala, meu Deus, a criança é um bebê, não tem nada a ver
mas ela traz gestos de alguém que às vezes já passou por aqui, que pertenceu também à nossa família. Às vezes a gente vê isso tão presente. Por que será? Porque cada vez que nós estamos aqui nessa vida física, nessa oportunidade, alguma coisa nós aprendemos, interiorizamos, evoluímos de alguma forma. E toda a bagagem moral que nós adquirimos, nós jamais perdemos. Então, às vezes, nas outras existências, alguns conseguem nos identificar. Às vezes, por algo que nós interiorizamos ali, desenvolvemos e mostramos ali, às vezes, os nossos trejeitos, né? Às vezes, é proposital que a gente se apresente daquela forma. Até para os outros que vão conviver com a gente perceber como a misericórdia do nosso Pai é grande. Porque às vezes nós choramos tanto por aqueles que foram, que no momento que eles podem, eles assumem compromisso de voltar, estar novamente na família, dar continuidade dali aonde parou, exercendo um outro papel na nossa vida, mas nos auxiliando. Então, existências várias. Quarto pilar: pluralidade dos mundos habitados. A consciência de que não estamos sozinhos no universo. Por que existe um universo desse tamanho? Nós estamos numa galáxia, né? Via Láctea. Por quê? Uai, mas só existe a nossa? Claro que não. Existem outras galáxias. Na nossa galáxia existem vários planetas. Uai, mas só a Terra é habitada? Será? Nós já tivemos oportunidade aqui na casa de ouvirmos palestras, né, de palestrante que veio e nos trouxe, né, uma palestra assim, muito completa e deu exemplos muito claros de existência em outros planetas. E eu lembro que ele falou assim, de cada planeta e da sua condição evolutiva. O nosso planeta Terra, ele está numa condição. Nós estamos em transição planetária. Nós estamos deixando provas e expiações para passar para mundos regenerados. Nós já passamos pela era primitiva. Nós já não estamos mais lá, né, naquele periodinho lá. Nós já passamos um momento de transição, passamos para a prova e expiação, já ficamos bastante tempo. Agora é o momento novamente de transição. E quando nós passarmos para mundos regenerados, depois de uma longa etapa, o planeta Terra vai novamente passar por transição e vai chegar a um outro estágio. Então, todos os outros planetas são planetas que estão também, assim como nós, em evolução. Por quê? Que só o planeta Terra é habitado? Só que cada planeta existe. Cada planeta é composto por um tipo de matéria. Os nossos corpos aqui são compostos pela matéria, né, de acordo com a evolução do planeta Terra. Agora, quem mora em Marte, quem mora em Júpiter, Plutão, Saturno, os corpos lá vão ser criados com a matéria de acordo com a evolução daqueles planetas. Então, por isso que no nosso estágio, muitas vezes, nós não conseguimos ter contato e visão clara de como que é a vida nesses planetas. Porque para nós é muito mais fácil nós entendermos planetas mais primitivos que a Terra, ou que estão no mesmo estágio que nós, deixando provas e expiação, né? Por quê? Porque é algo que nós já conhecemos, né? Mas a ciência está sempre aí mostrando e provando para nós, provando que em outros planetas é possível cultivar, né, desenvolver agricultura, que é possível viver, né? Só que os corpos lá, a vida,
né? Ela vai ser uma vida de acordo com aquele estágio evolutivo. Mas nós não estamos sozinhos no universo. De maneira alguma. E, quinto pilar, a comunicabilidade dos espíritos, o intercâmbio constante entre o mundo visível e o mundo invisível. Mesmo que não tenhamos uma mediunidade ostensiva, uma mediunidade bem aflorada, vamos dizer assim, de ver, de ouvir, de sentir o toque. Agora, um pouco antes de eu sair de casa, eu estava me trocando. Eu fui lá até abrir a porta, eu escutei como se alguém tivesse me chamado. Falei, não, tem alguém me chamando. Corri lá e abri o vidro da porta, não tinha ninguém. Físico, né? Com esse corpo assim, que nem o meu, né? Mas com certeza, porque eu ouvi claramente o meu nome. Corri lá e olhei. Gente, nós, a todo momento, nós temos aí, né, claramente os indícios se essa vida física é apenas um portal para voltarmos, regressarmos à vida espiritual, então quer dizer que quem está de lá pode se comunicar, se permitido assim for. Quantos de nós aqui já foram em outras casas espíritas, já tiveram oportunidade de participar de um trabalho de psicografia? Ou já tivemos oportunidade de receber um recado? Já tivemos oportunidade, muitas vezes, de sentir a presença daqueles que não estão mais ao nosso lado, mas de alguma forma eles tentam se comunicar e conseguem muitas vezes. Então, é um mundo paralelo ao nosso, que está aí e que nós não sabemos quando, daqui a pouco podemos atravessar esse portal e estar de lá. Esse intercâmbio é totalmente possível. Desde que o mundo é mundo, o homem busca se comunicar com o mundo invisível, com o mundo espiritual. A gente sabe de relatos de que há bilhões de anos atrás, há milhões de anos atrás, há séculos atrás, as formas de comunicação, o meio como a doutrina chegou, foi através de comunicação. Como que a doutrina chegou? Através das mesas girantes, que foi um fenômeno na França e se propagou por toda a Europa. Mas o que era isso, as mesas girantes? Gente, foi um período que precisava acontecer para que aquele que precisava ter contato com aqueles fenômenos conseguisse perceber uma inteligência por trás ali, que foi o indício para começar a codificação da doutrina. As pessoas se reuniam nos grandes salões e aí eles evocavam espíritos. E as mesas se levantavam sozinhas, giravam, davam respostas, as pessoas faziam perguntas. Quando Kardec, que é o codificador da doutrina, teve contato, ele falou, gente, mas peraí, mesa fala? Não. Mesa é matéria? Peraí, cadeira fala? Não. Cadeira não fala, gente. O que esse povo está pensando? Existe um princípio inteligente. Alguma coisa está acontecendo. Precisamos estudar isso a fundo. E foi aí que ele começou a estudar. Então, a própria doutrina, ela veio a ser codificada através desse fenômeno. Quer exemplo maior que esse? Da comunicabilidade dos espíritos? Que isso tudo é muito possível. Às vezes nós temos pressa. Às vezes não, nós temos sempre pressa, né? Sempre pressa de querer as coisas ao nosso tempo, à nossa hora. Às vezes nós vamos em alguma reunião que a gente sabe que vai ter psicografia, a gente quer tanto que a pessoa manda mensagem para a gente, que a pessoa fala alguma coisa, que nos traga um recado, que nos traga uma mensagem, que possa acalmar o nosso coração, que possa responder aquilo que está dentro de nós ali, que nós precisamos de resposta. Só que nós precisamos entender algo.
que só vai chegar a nós aquilo que só vai chegar a nós no momento certo, no momento que aqueles que vão nos trazer o recado, a quem nós tanto estamos esperando, estejam prontos e preparados para essa comunicação. Às vezes não é naquele momento que nós queremos, é no momento que eles estão preparados. A nossa ansiedade, o nosso nervosismo, isso tudo atrapalha quem está de lá. Às vezes nós vamos numa reunião de psicografia e nós às vezes ficamos tão aflitos e pensando, ai, nossa, eu dei o nome, mas eu não recebi, nossa, eu já vim aqui 10 vezes, eu não recebi nada. Ai, por quê? Porque ainda não é o momento. Quem aqui já assistiu o filme Nosso Lar vai lembrar que no filme Nosso Lar tem um momento que eles mostram que eles estão treinando, os espíritos que já desencarnaram estão treinando para, quando for chegado o momento, eles poderem psicografar. Porque não é simples. Ah, sei escrever, chego de lá, dito uma carta. Gente, se hoje aqui, planeta Terra, que está em transição planetária, a tecnologia é super avançada, mega avançada, no mundo espiritual existe tecnologia que nós desconhecemos. Que nós desconhecemos. Se tudo isso de tecnologia o homem consegue desenvolver, é com a permissão desse, que é o nosso Criador, que é o que permite, que é o que... Ah, o homem lá, nossa, teve uma ideia. Oh, teve uma ideia? Será que ele teve uma ideia? Ele está sendo intuído a trazer. E ele já possui bagagem necessária para desenvolver aquilo, porque ele já estudou sobre aquilo. Então, é momento, né? Um exemplo que quem já assistiu também o filme Nosso Lar, se não lembrar, assiste de novo e dá uma olhada nesse momento quando eles estão treinando a psicografia, que você vai ver que, pela época que o filme retrata, de lá já tinha computadores bem modernos. Moderníssimos. Telões. Moderníssimos, muito mais moderno que esse aqui que nós temos. Se quiser, projeto Data Show. Muito mais. Isso em 39, hein? Em 39. Então, gente, tudo isso só é possível por quê? Porque existe uma inteligência suprema que nós chamamos Deus, que criou de uma maneira que nós ainda não possuímos inteligência para entender. Alma ou espírito que anima esses corpos nossos que estão aqui. Essa alma que transcende a essa vida, que é a vida física. Por quê? Porque nós fomos criados simples, ignorantes, mas precisamos traçar evolução, evoluir, estarmos melhor. E através dessas indas e vindas, de tantas vezes que estamos aqui reencarnados, desencarnamos e voltamos para o mundo espiritual, nós vamos tendo cada vez mais a justiça divina presente em nossas vidas, nos concedendo a chance de evoluirmos através dessa justiça que é a lei da reencarnação. Nós, hoje, seres humanos, habitamos o planeta Terra, que é um planeta que está nessa galáxia que chamamos Via Láctea, mas que não existe somente essa no universo. Só na nossa galáxia existem vários planetas. Não estamos sozinhos no universo. Os outros planetas também são habitados. Nós podemos nos comunicar com aqueles que já nos antecederam. Às vezes, não precisa ser através de uma mensagem psicografada.
mas pode ser através do sentimento, da maneira como nós sentimos essas pessoas ao nosso redor, à nossa volta. Nós sentimos aquela energia que nos abraça, que nos enlaça, que nos envolve. Então, esses 5 pilares são leis naturais, criadas por Deus, que transitam pela nossa vida, pela nossa existência. Estejamos nós dentro de uma casa espírita ou não. Porque se é uma lei natural, é uma lei criada por Deus. E é uma lei presente em todo o universo. O que nós precisamos é nos aprofundarmos cada vez mais nos estudos para buscar ter a compreensão e conseguir entender nas minúcias como que nós precisamos traçar o nosso caminho de evolução. Amor, caridade, bondade, justiça, lealdade. Acima de tudo, amor e boa vontade. É o que precisa estar presente nas nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado. Esses 5 pilares aqui, eu fui citando e falei um pouco, mas isso aqui pode ser depois mais aprofundado, porque o estudo de cada um deles envolve muito mais. Que no dia de amanhã a gente possa, nos momentos que às vezes a gente vive algumas dificuldades, alguns desafios, vamos lembrar, nem que seja de algum desses pilares, para que dê força, para que no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa existência, a gente não desista tão facilmente. Que a gente busque, né, nos fortalecermos para conseguir ali na nossa jornada. Eu vou fazer a prece. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por mais essa noite de trabalho, de estudo, pelo teu amparo, pela tua proteção, pelo teu auxílio bendito, pela tua misericórdia divina, Senhor. Pelas suas mãos que assim nos sustentam. Mestre Jesus, e assim nesse instante, quando através de nossos pensamentos visitamos os nossos lares e toda a nossa família que lá ficou à nossa espera, nós sentimos assim, Senhor, o teu amparo, a tua proteção, a tua luz, que norteia os nossos caminhos, que nos abençoa, que nos ampara e que nos protege. Mestre, que no dia de amanhã possamos buscar fervorosamente no teu evangelho de luz todas as ferramentas necessárias para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Que a tua luz, que a tua paz, Mestre, seja o nosso guia no dia de amanhã. Que seja feita sempre a tua vontade antes da nossa, que assim seja.